Pronto, a professora Alcineide já está aqui conosco, então podemos iniciar a nossa atividade. Mais uma vez, boa noite a todos, que sejam muito bem-vindos a esse nosso evento. Quero antecipadamente já agradecer pela presença, pela participação de todos. Eu sou Josemari, professora de estágio do colegiado de Geografia do Departamento de Ciências Humanas, Campus 5, da UNEB, e hoje aqui estou para fazer a mediação dessa atividade que é parte do projeto Diálogos em Rede, Ensino e Aprendizagem em Tempos de Pandemia. Esse é um projeto que vem sendo desenvolvido pela área de práticas e estágios do Colegiado de Geografia, com o propósito, com o objetivo de trazer para discussão questões importantes na educação, principalmente nesse tempo de pandemia, e com um destaque para os limites, as possibilidades e os desafios para o ensino remoto. Na abertura desse nosso projeto, nós contamos aqui com a presença da professora Maria Inês Carvalho, da UFBA. Na oportunidade, ela problematizou a relação currículo-formação. No nosso segundo encontro, na semana passada, a professora Maria do Socorro, da UNEB, fez uma abordagem sobre as metodologias ativas de aprendizagem a partir das narrativas emergentes, e hoje nós vamos dar continuidade a essa sequência de discussões com a professora Alcineide, que vai tratar aí com a gente do tema ensino híbrido e metodologias ativas de aprendizagem na perspectiva de desafios tanto para professores quanto para estudantes. Nós consideramos muito relevante essa discussão sobre ensino híbrido, porque, inclusive, parece que se apresenta ou vem sendo pontuada como uma possibilidade bem efetiva aí para a educação no pós-pandemia. Então, precisamos tratar dessa questão, precisamos discutir, entender o que é esse ensino híbrido, quais são as bases de concretização do ensino híbrido. É essa tarefa posta hoje aí para a professora Alcineide. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da professora e, em seguida, ela inicia a exposição. A professora Alcineide Rodrigues Rocha é mestra em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em Metodologia do Ensino Superior e pedagoga pela Universidade Federal do Amazonas. Possui conhecimento e vasta experiência em processos de regulação do ensino superior. É professora de graduação e pós-graduação na modalidade EAD. Também tem experiência com coordenação do ensino médio e é pesquisadora na área de educação, tecnologia, ensino híbrido e metodologias ativas de aprendizagem. Antes de passar a palavra à professora, eu só queria avisar a todos os participantes que os questionamentos, as reflexões devem ser colocados no chat, porque após a fala da professora, nós vamos ter um espaço de discussão. Então, professora Alcineide, agora é o seu momento e você tem 60 minutos para fazer a sua exposição. Olá, boa noite a todos e a todas. A primeira pergunta que a gente faz é: todos estão me ouvindo? Tecnologia está ok? Essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz, ok? Obrigada pelo retorno. Nesses momentos, né, de aulas remotas e com esse uso de tecnologia. Obrigada a todos que estão retornando. Em primeiro lugar, professora Josemari, muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer ao professor que também entrou em contato conosco, a Geórgia, se não me engano, também. Enfim, eu tive o contato de 3 pessoas da UNEB. Sim, estou muito feliz em estar aqui e agradecer a oportunidade, né? É sempre um desafio falar para professores, falar para alunos, nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Que é um momento tão atípico, um momento tão delicado. E eu vou tentar, né,
trazer para vocês, discutir um pouco aqui com vocês. A minha realidade, na verdade, são experiências minhas de trabalho que eu já venho vivendo há um bom tempo, por trabalhar com educação e tecnologia já aí desde a década de 90, quando ainda era estudante de pedagogia. Eu estou compartilhando com vocês a minha apresentação, e aí, se alguém puder, Josemari, se você puder falar, eu agradeço, porque daí eu não estou vendo mais a tela do Meet, só para saber se a minha tela está compartilhada. Está, professora, tudo ok. Tá, obrigada. Bom, então, como a professora Josemari já apresentou, eu sou pedagoga, trabalho já há algum tempo na área do ensino superior, mas também passeio, né? Já passei por todos os níveis de ensino, por ser pedagoga, né? Então, já atuei da educação infantil ao ensino superior, à pós-graduação, mas também professora de graduação e pós-graduação presencial, né? Dava no meu currículo aí EAD, mas também presencial. Inclusive, trago algumas experiências das minhas metodologias ativas utilizadas com os meus alunos do curso de modalidade presencial. Bom, então nós vamos falar um pouco sobre ensino híbrido e metodologias ativas de aprendizagem, desafios para professores e estudantes. E eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta: calça boca de sino. E aí eu gostaria sim que vocês ligassem o microfone, e se a pessoa responder o que você ia responder, não precisa. Vocês acham que calça boca de sino, quem é da época, quem já viu, é uma moda ou uma tendência? Podem ligar o microfone e falar, por favor. Moda. Eu acho que era moda. Tendência. Moda, vi tendência, ouvi tendência. Ok. Podem fazer um favor para mim? Acessem no celular de vocês, lá no buscador de vocês, se for o Google, tudo bem. No Google, acessem mente.com. Está aí na tela. Mente.com. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat e vou colocar um código que eu gostaria que vocês colocassem. Então, é mente com i, tá? Menti.com. E o código que vocês vão utilizar é 183. Vou copiar e colocar no chat também. Esse código aqui, 1837773. Vou compartilhar agora a minha tela da internet. E eu já estou vendo que vocês estão respondendo que calça boca de sino é tendência ou modismo? Tendência, tendência, modismo, tendência está ganhando. Tendência, modismo. Opa. 9 pessoas, 11 pessoas votando. Josemari, quantas pessoas nós temos na sala? 140 agora. Nossa! Professora, o pessoal está perguntando no chat qual código. Sim. Vocês conseguem ver minha tela? O site é menti.com e o código é 1837773. Vocês podem ver na tela aqui, ó. Uhum. O código está aqui. E o site é esse, ó, menti.com. Ok? Somente 17 até o momento, 18 pessoas. Tendência está ganhando. Ok? Estamos montando uma nuvem de palavras e eu quero saber aí qual é. Opa, alguém colocou o código no lugar do nome. Vamos lá. Tendência. Parece que a tendência continua ganhando. Vinte e quatro pessoas, não, 36, 37. Muito bem.
Tendência continua ganhando. Ok. Tendência. Ainda. Bom, para quem ainda está votando, não tem problema. Consigo perceber que a maioria diz que calça-boca de sino é tendência e não modismo. Muito bem. Temos 50 pessoas que votaram até o momento. Eu vou voltar para a minha apresentação, ok? E depois eu vou voltar para essa votação. Porque agora, eu gostaria, podem continuar votando. Eu gostaria de continuar a nossa apresentação fazendo a seguinte pergunta. E aí essa, eu não sei se agora vai complicar mais ainda. Eu gostaria de saber de vocês se maiô de 2 peças é uma tendência, ou foi uma tendência, ou moda, tá? E para isso, eu também gostaria que vocês respondessem a pergunta no mente.com. Vou compartilhar novamente a minha tela, vou liberar a próxima pergunta e vou querer saber de vocês. Bom, venceu tendência calça-boca de sino. Vou para a próxima pergunta. Só um momento. E agora, a pergunta é essa. Maiô 2 peças, é tendência ou modismo? Modismo. Modismo. Nossa, modismo. Aham. Ok. Modismo continua, tendência. Modismo. Está empatando aí tendência e modismo. Nossa. Bem empate. Não estou nem sabendo qual que está maior ou menor. Parece que tendência está maior. Ok. Entrou tendência ali sem o acento, ele entende como outra palavra, mas tudo bem. Modismo. Opa. Ok. Modismo. Nossa, tá páreo a páreo agora, hein, pessoal? Ok. Modismo e tendência está bem igual. 40 pessoas votaram, 41. Vamos lá, minha gente, desempatar esse negócio aí, mas parece que tendência está ganhando. Porque está bem no centro. Ok. Bom, vou parar a votação. 43, 44 pessoas votaram. Parece que tendência ganhou também. Bom, vou voltar então para a nossa apresentação e gostaria que alguém pudesse me falar por que calça-boca de sino é tendência. A maioria colocou tendência. Por quê? E não moda, e não modismo. Professora, enquanto as pessoas vão pensando para responder, só pedir, de fato, né, reforçar o pedido inicial de Gabriel para desligar as câmeras. Nós estamos com muitas câmeras ligadas, por favor. Por causa da interferência da internet, Josemar, é isso? Isso. Gabriel fez esse pedido no início. Ok. Então, calça-boca de sino, a maioria diz que é tendência. Quem discorda? Então, por favor, quem está falando? É Paula Amália de Sapé Sul. Então, fala aí por que você discorda. Eu acho que a tendência é algo que vem e ela pode perdurar até por décadas, né? Embora ela pode ter modificações, ser repaginada. Como a mini saia, ela veio, né? Ela coroou
o que chamamos de revolução feminista, e ela ficou, ela não foi mais embora. Uhum. E a calça boca de sino, por exemplo, foi coisa que minha mãe usou. No casamento da minha mãe, estava todo mundo de boca de sino, e a gente pega o álbum e diz assim, que coisa ridícula, eu não usaria isso nunca. Eu tenho uma saia foto da minha balonê, mãe, né? assim. Parece que a gente está vestindo um caju de cabeça para baixo. Muito Então, bem, eu acho que Paula. a moda ela pode ser algo passageiro, embora pode ser repaginada, e a Aham. tendência ela é algo que vem para ficar. Então, Enfim. a calça boca de sino, ela é tendência ou é moda? Eu acho que ela é moda. Moda. Eu acredito que ela seja uma moda. Aham. Hoje ninguém usa mais calça boca de sino. Ainda usa, eu uso. Mas, assim, não nesse formato. Não eu sou uma mulher que eu me sinto uma mulher ousada. Aham. Eu uso coisas que muita gente não teria coragem de usar. Ok, Eu ouso ok. nas cores, nas formas. Muito bem. Eu vou pegar a sua fala e vou dizer eu creio que seja moda. Moda. Né? Por que é moda? Porque ela não faz parte do guarda-roupa, né? Como vestido, como a mini saia de grande parte das mulheres. A gente pode até trazer outra discussão aí na questão de estilos e tudo mais, mas ela veio, daí ela foi embora, em algum momento ela apareceu de novo, daí ela foi embora. Então, ela parece uma coisa mais passageira, tá? Agora a gente vai falar sobre o maior de duas peças. Quem acha que lá ficou como tendência também? Quem discorda? Ninguém discorda? É tendência? Então, por que concorda? Alguém que concorda que é tendência? Um de cada vez, calma. Se o maiô de duas peças é o precursor do biquíni, ele veio e ficou. Perfeito. Uhum. É isso mesmo. Mudou, teve as suas formatações, né? Sofreu algumas alterações. Se a gente comparar o tamanho do maiô duas peças da década de 40, não tem nada a ver, por exemplo, com o tamanho do biquíni da Anitta, né? Então, houve mudança. Mas ele continua duas peças? Continua, né? Bom, por que eu trouxe essa discussão para vocês? Porque eu queria falar, em primeiro lugar, sobre modismo pedagógico e tendência pedagógica. Quando a gente fala de tendência, na nossa concepção, então, na concepção geral das pessoas, tendência realmente é aquilo que chega para ficar. E modismo é algo que é passageiro. Quantas vezes nós não já ouvimos algumas escolas dizendo assim, nossa escola é construtivista, nossa escola prima pela construção do conhecimento, e chegou um determinado momento, se não me engano, finalzinho da meados da década de 90, muitas escolas particulares vendiam o seu trabalho, o seu serviço educacional, apresentando-se como uma escola construtivista, porque era uma realidade da época que trazia uma proposta diferenciada de ensino, etc., etc. E a tendência, como eu já falei, é algo que vem e fica. Nós temos alguns elementos sobre modismo pedagógico e tendência pedagógica. E eu trouxe isso justamente para a gente falar um pouco sobre métodos educacionais. E não dá para falar sobre metodologias ativas se a gente não trouxer essa realidade, um pouco dessa discussão dos métodos educacionais. E aí eu trago para vocês, aqui em 1662, isso é uma imagem muito específica, característica do ensino do método individual. Nessa proposta, e nesse método de ensino individual, a aula acontecia da seguinte forma: o professor sentado à sua mesa e o aluno ia individualmente, os alunos iam individualmente até a mesa desse professor e eles eram ensinados por esse professor de forma individual. Até que, de repente, pensou-se, né, sobre um método diferente, em que este professor recebesse a ajuda de alguns auxiliares para auxiliar estes alunos que estavam estudando.
método de ensino mútuo, também conhecido como método de Lancaster, de 1811, né? Inclusive, uma lei que estabelecida, né, isso é na França, e tem outra realidade também na Europa, que traz como um dos artigos da lei, que tratava de um município na província, que falava o seguinte: o artigo 4º da Lei 15 determina que as escolas seriam e aí tem um parênteses, algumas informações, ensino mútuo nas capitais das províncias, e também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível estabelecer-se. Então, o método de ensino mútuo traz uma realidade diferenciada do ensino individual, do método de ensino individual, e se estabeleceu por muito tempo, anulando, entre aspas, né, porque se a gente for para uma realidade de outras comunidades, ainda a gente consegue ver um método de ensino individual, até por falta de recursos, e a gente também consegue apresentar um terceiro método de ensino, que é o método simultâneo. E aí a gente já traz aí uma realidade aqui no Nordeste, em Pernambuco, em que trazem as características que falava sobre exatamente as vantagens do método, em que o mestre ou professor dirige por si a escola sem necessitar de ajudantes. Então, eu quero dizer para vocês que ao longo da história da educação, nós tivemos vários métodos de ensino. O método individual, o método de ensino mútuo e o método simultâneo. Esse método simultâneo, aí fazendo uma relação sobre metodologias ativas, que nós vamos falar um pouco lá na frente, mas vamos entender se metodologias ativas é uma moda pedagógica ou se é uma tendência pedagógica a partir do momento em que a gente apresenta esses métodos, e eu gostaria que vocês fossem refletindo sobre isso. O método simultâneo é esse: o professor, por si só, trabalha e dirige a sua classe de forma, né, coletiva ao mesmo tempo. E para que esse método aconteça, o método simultâneo, foi inserido no contexto escolar, na sala de aula, alguns recursos, como o quadro negro, o giz, o apagador, os livros, o material didático, que antes tinha, mas não era de forma coletiva, ele era específico, era um caderno específico para cada estudante. Então, para que essa realidade de professor passasse a viver esse contexto de escola, de método de ensino mútuo, né, simultâneo, ele precisou se adaptar com os recursos do quadro negro, com o recurso do livro didático e o giz e o quadro. Métodos de ensino de hoje. Qual o método que nós estamos vivendo hoje? Por favor, me respondam. Ensino híbrido, né? Nesse momento, vamos trazer a nossa realidade de escola hoje. Continuamos com o método simultâneo. Simultâneo. Obrigada, é isso, né? Mas vamos trazer daí, porque a gente vai discutir sobre isso mesmo e falar sobre ensino híbrido. Por que simultâneo? Nós temos um professor que tem como acessórios aí recursos o seu quadro, o livro didático, e ele ensina para uma turma, para uma classe ao mesmo tempo. Não é? Nessa realidade de ensino simultâneo, nós temos um estudante passivo e um professor ativo, aquele professor que fala e o aluno que escuta. Professor Cineide, mas a minha aula ela é expositiva, dialogada. Ok, o seu aluno pode participar, mas ele continua no processo de receber o conteúdo do professor, e é por meio desse conteúdo que ele vai estudar e ele vai desenvolver os seus estudos. Né? Por que eu estou trazendo isso? Em 1599, né, período colonial, né, no Brasil, a igreja ficou responsável pela educação, né, na colônia ainda, né, no Brasil. E os jesuítas, quando vieram e se responsabilizaram pela educação na época, eles construíram um documento chamado Ratio Studiorum, documento datado de 1599. E esse documento, ele ensinava como o professor e o melhor professor deveria conduzir a sua aula. Se o professor
seguisse esses passos, ele seria considerado o professor da galáxia, como dizem os nossos alunos, não é? Então, por exemplo, no primeiro momento, o professor deve fazer uma preleção do conteúdo. No segundo momento, ele deve fazer um levantamento de dúvidas, né? E aí, quem não entendeu, quem entendeu. Em seguida, ele passa um exercício de fixação. E, por último, ele informa que é necessário estudar, porque isso vai cair na prova. Esses passos, eles eram fundamentais, né, para esse documento, na orientação do professor a como desenvolver a sua prática pedagógica. Só que hoje, queridos professores, alunos, nós estamos vivendo uma mudança de paradigma. Confesso que já fui até criticada por esse slide, mas eu vou continuar falando sobre mudança de paradigma. Por quê? Mudam-se os padrões. Estamos vivendo uma realidade de mudanças e transformações em sala de aula. E aí eu trago Léa Anastasiou, que fala sobre processo de ensinagem. Para Léa Anastasiou, é uma ação que supera o simples dizer do conteúdo por parte do professor. O processo de ensinagem, ele é muito mais que falar conteúdos e ditar conteúdos. O processo de aprendizagem traz um envolvimento maior com o estudante na proposta de uma construção de conhecimento que vai além do simples dizer de conteúdo por parte do professor. A Lilian Bassic, hoje uma das referências de metodologias, uma das referências teóricas na área de metodologias ativas, né, uma teórica que desenvolve o trabalho de metodologias ativas, e ela é referência, tem feito vários trabalhos muito interessantes. Ela fala que metodologias ativas, e ela complementa o processo de ensinagem da Léa Anastasiou, quando ela diz que essas metodologias são estratégias que potencializam as ações de ensino e aprendizagem. Observem que ela não fala só de aprendizagem, as metodologias potencializam a ação de ensinar e a ação de aprender. Como? Por meio de quê? Por meio do envolvimento de estudantes como atores, tá? Atores mesmo que são protagonistas do processo, né? E as tecnologias digitais, elas podem promover ações de ensino e de aprendizagem, envolvendo um conjunto muito mais rico de estratégias ou dimensões de aprendizagem. Professor, o Cineide, metodologias ativas só acontecem com o uso de tecnologias? Não. Metodologias ativas está centrada realmente numa potencialização de ação de ensinar e aprender, portanto, aluno e professor, mas envolvendo os estudantes como atores ou protagonistas no processo de aprendizagem. Método simultâneo, e algumas salas começam a ter essa mudança. Essa é a sala mais comum que nós estamos acostumados, né, a viver, a conviver dentro desse espaço físico, nessa formatação, e algumas salas de aulas começam a mudar a sua estrutura, inclusive nesse formato de mesas, porque se é uma proposta, no momento em que nós aplicamos metodologias ativas, em que os estudantes eles passam a ser atores do processo, então é muito importante que se fale de colaboração, de trabalho em equipe, de trabalho em grupo, e nesse formato é muito mais fácil desenvolver esse trabalho. Eu preciso falar para vocês que a gente precisa entender que nós temos uma geração de estudantes com uma realidade muito diferente de nós, quando éramos estudantes, né? E tenho certeza que os nossos professores também pensavam sobre isso, mas hoje nós temos uma realidade de estudantes que precisa somar a um professor diferenciado, né? Isso quer dizer que o professor deve parar com as suas aulas expositivas? Não. Metodologias ativas não anulam as aulas expositivas, não anulam o modelo tradicional de ensino, onde o professor vai lá, faz a apresentação da sua aula, dita os seus conteúdos. Metodologias ativas não anulam isso, né? Estamos passando por um processo? Existe, estamos passando sim, mas esse conjunto de atores que chegam à nossa sala, esses estudantes com essas características, somado a um professor que conhece a realidade desses estudantes, que trazem essa prática social para a sala de aula, geralmente uma prática conectada, e aí eu estou querendo falar de uma realidade específica, né,
de alunos que possuem o celular, no mínimo um celular, e que vão para a sala de aula com essa realidade. Então, para essa geração, é necessário um professor diferenciado. Por que usar metodologias ativas de aprendizagem? Existe um professor aqui na Universidade Federal da Bahia, me desculpe, por conta do cansaço, eu não vou lembrar o nome dele. Ele fala muito de 3 ações, eu lembro já. Ele fala de 3 ações muito interessantes da nossa realidade de estudantes e de pessoas. Eu acho que nós também fazemos isso de forma muito tranquila, os nossos estudantes bem mais. 3 ações que são específicas dessa geração: pesquisar, compartilhar ou colaborar e comunicar. Se nós conseguirmos trazer para a sala de aula essas ações que os nossos estudantes desenvolvem de forma tão natural, porque faz parte da realidade deles, faz parte da geração deles, muitos já nasceram com essas tecnologias prontas, estando em casa, por exemplo, né? Muitos nasceram, e aí, novamente, eu estou trazendo uma realidade diferenciada, tá? Mas que nasceram com a realidade de que já existia computador, já existia internet, etc., etc., e que conseguem manusear e utilizar diferentes equipamentos, desde o celular, o tablet, iPad, enfim, todos esses elementos, de forma muito tranquila. Então, essas ações de pesquisar, compartilhar, colaborar e comunicar é muito simples, é muito fácil de ser desenvolvida pelos nossos estudantes, porque eles fazem isso o tempo inteiro. Basta receber uma mensagem do WhatsApp e dizer: você já ouviu falar sobre isso? E antes dele responder para o colega se ouviu ou não, ele faz uma pesquisa, ele vai desenvolver, vai pesquisar e vai saber o que se trata, e vai dizer: sim, eu já ouvi falar, mesmo que não tenha ouvido. Foi lá e buscou, pesquisou, se inteirou. Né? E aí ele compartilha e colabora. Isso aqui é importante, eu vou compartilhar com você. O que você acha sobre isso? Isso é um processo de colaboração. E a comunicação, né? Muitas pessoas comunicando nas suas redes sociais aquilo que gostaram, o que não gostaram, vale a pena ir em tal lugar, não vale a pena, tira foto do restaurante, diz que é bom, tira foto de um determinado local, diz vale a pena conhecer. Então, comunicar e trazer as suas opiniões sobre aquilo que fazem. E isso é muito interessante, porque esta é uma das ações que essa geração mais desenvolve nos dias de hoje. Né? Isso vale para qualquer realidade de ensino? Essa realidade de uso de tecnologia? Sim. Não vale para qualquer realidade de nível social, mas de nível de ensino, sim. Por quê? Porque quando a gente fala de estudantes que fazem e que têm essa facilidade de utilizar tecnologia móvel, e que mesmo que não tenha, de repente, essa realidade de conexão, e principalmente hoje em dia, que nós estamos precisando disso de forma muito intensa, por meio dessas tecnologias, ou sem essas tecnologias, é possível fazer e desenvolver vários métodos que promovam a aprendizagem colaborativa. E por que uma atividade colaborativa? Porque a gente retoma a essa realidade desse tripé. Eles gostam de pesquisar em conjunto, eles compartilham em conjunto, eles comunicam em conjunto. E essa realidade da comunicação, ela é muito importante e ela é muito legal para se trabalhar com métodos que promovem a aprendizagem colaborativa. Daí eu estou trazendo para vocês a realidade minha, enquanto professora, de atividades que eu desenvolvo com os meus estudantes, como gamificação, e aí eu trago com tecnologia, mas isso pode ser feito sem tecnologia. Uma discussão colaborativa em equipes volantes que eu faço. Isso não precisa de tecnologia, o máximo que eu preciso é de papéis coloridos, papel chamex, né, colorido, que se chama host ou anfitrião. Alguns conhecem também como cybercafé. Peer instruction, né, instruções por pares, muito interessante, um trabalho muito legal também, que é desenvolvido e é feito, também não precisa de tecnologia, ela pode ser com ou sem tecnologia. Discussão colaborativa em equipe, autocríticas, o TBL, Team Based Learning, muito interessante também, aprendizagem baseada em times, tá? O método Jigsaw, que é um método também interessante que nós utilizamos com alunos em grupos, aí eu trago um pouco das etapas de como funciona o Jigsaw. Ensino híbrido, e eu vou apresentar para vocês de forma mais específica, que é a segunda etapa da nossa fala, e aí eu trago aí a realidade dos meus estudantes. São estudantes
do curso de licenciatura, essa é de uma universidade que eu trabalhei em Sergipe, em Aracaju, e todos os meus estudantes desenvolvem trabalhos em equipe, pesquisando, colaborando, e depois de toda a pesquisa e colaboração entre eles, alguém precisa comunicar. Eu também uso nas minhas aulas um cronômetro, porque eu preciso estabelecer o tempo que eles têm para desenvolver a atividade, construir elementos importantes daquilo que eu sugiro, que eu estou mediando de conteúdo que eles precisam desenvolver, para que eles possam apresentar. Estudantes desenvolvendo trabalho, esse é um trabalho do host, então, olha só, eu tenho papel amarelo, rosa e verde, eles discutem várias questões. Eu também levo os meus alunos para o museu, nesse caso aí foi o Museu da Gente Sergipana, onde existe uma grande... é um museu muito interessante, porque tem várias tecnologias interativas. Nesse momento aí, eles estão conversando com o José Vende, então é uma projeção, né, virtual aí de um vendedor muito interessante, que você interage conversando. Aqui eu tenho os meus alunos no júri simulado, onde a gente trabalhou aí as redes sociais. As minhas disciplinas sempre foram voltadas para o uso de tecnologia e educação, ou diversidade, organização do trabalho pedagógico também. Então, assim, aqui nós estávamos falando sobre as redes sociais, e se as redes sociais, elas eram culpadas ou inocentes diante de alguns acontecimentos que eles precisaram pesquisar e trazer para mim, para que a gente pudesse discutir. O nome dessa metodologia se chama Papercraft. Eles fazem colagens de elementos que nem existem mais. Esse aqui no canto é um laptop, o primeiro laptop, ele pesava 10 quilos, e a gente não consegue ver isso em museu, pelo menos aqui no Brasil, ou lá aqui no Nordeste, e nós fizemos aí algum material, todos nós aí no Museu da Gente Sergipana. Essa metodologia se chama Just in Time. Eles precisavam construir um projeto de tecnologia numa escola, e nesse momento eles estão dividindo as etapas. Então, eu tenho uma etapa a fazer, fazendo e feito, que eu trago um pouco do Canvas, e aí eles vão, na medida que eles vão desenvolvendo as suas ações, eles vão trocando os post-its das colunas, e eu vou sabendo com quanto tempo eles estão terminando. Aqui eu trouxe um convidado muito especial para dar aula sobre o videogame como recurso pedagógico. Eu havia trabalhado com os meus alunos sobre geração X, Y, Z, e aí eu trouxe um guri da geração Z, apresentando e dando aula para ele sobre videogame. E aí ele estava construindo um avatar do aluno, os colegas aqui diziam as características do colega, e aí eles foram dizendo que o cabelo tinha que ser louro e tal. Na verdade, ele estava criando um avatar do colega que está sentado aí, um videogame interativo. A aula. E eu preciso agora falar para vocês que, quando a gente fala de metodologias ativas de aprendizagem, a gente traz o aluno como protagonista no processo da construção do conhecimento, as metodologias empoderam a prática docente do professor. Tem que ficar muito claro, quando o professor desenvolve uma atividade de metodologias ativas, que é o objetivo de aprendizagem. Quando eu falo de objetivos de aprendizagem, eu estou relacionando dois elementos importantes: o saber e a ação. Ou seja, o que eu quero que o meu aluno faça com aquilo que ele aprendeu. Porque, quando eu falo de objetivos de aprendizagem, esses dois elementos, eles são fundamentais. E eles estão além do nível do conhecer. Eles estão além do nível do compreender, do entender. Por quê? Porque eu preciso que ele mostre como ele entendeu. Eu preciso que ele mostre como é que ele compreende. E mostrar como compreende é algo que é além do compreender. Eu preciso que vocês entendam que é um dos elementos importantíssimos quando a gente fala de metodologias ativas de aprendizagem. Porque se o professor não estiver com esse objetivo muito bem definido, ele vai fazer uma atividade divertida, ok, ele vai fazer uma atividade interessante para os alunos, mas ele talvez não consiga atingir o objetivo de aprendizagem que o aluno deveria chegar, né? Na verdade, o aluno atingir o objetivo de aprendizagem proposto pela disciplina dele, proposto pela aula dele naquele dia. Então, isso tem que ficar muito claro, porque senão vai ser apenas uma aula divertida. Então, isso tem que estar
bem claro para o professor. Eu trouxe aqui um objetivo de aprendizagem da DCN de Geografia, né? E aí eu vi que lá tem assim, eu não sei se eu estou falando, enfim, eu fui buscar do Geografia. E aí, um dos objetivos de aprendizagem, apesar de lá na DCN estar como competência e habilidade, seria identificar, descrever, analisar e representar os sistemas naturais. Então, esses são objetivos de aprendizagem fundamentais para a formação de quem está no curso de Geografia. E a competência? Quando eu falo de competência, eu falo de conhecimento, habilidade e atitude. Preciso só voltar aqui a alguma situação. Vejam que esses objetivos de aprendizagem, eles não estão pautados no conhecer, no compreender os sistemas naturais. Por quê? Porque se ele identifica, é porque ele já conhece, é porque ele compreende. Se ele descreve, para descrever, ele também precisa conhecer no primeiro momento. Para analisar, também. Então, são ações mais complexas que vão além do conhecer, além do desenvolver conceitos, para que ele possa desenvolver uma ação sobre o sistema natural. Então, eu tenho como conteúdo e como saber sistemas naturais, e o que é que o meu aluno precisa fazer com esses sistemas naturais? Identificar, descrever, analisar e representar. Tudo bem até aí, gente? Compreendido? Me dê um retorno. Tudo bem, Posso seguir? pode. Vamos deixar as perguntas, né? Vamos lá. Então, é o seguinte, agora a gente vai falar de competência. Ora, se o objetivo de aprendizagem, o aluno identifica, descreve, analisa e representa, o que ele faz com a competência? Com a competência, ele precisa apresentar conhecimento, habilidade e atitude. Ser capaz de ter conhecimento, habilidade e atitude sobre alguma situação. Trouxe a competência lá da DCN de Geografia. Planejar e realizar atividades de campo referentes à investigação geográfica. Olha que complexo. Se este aluno não conseguir identificar sistema natural, descrever, analisar e representar esses sistemas, ele vai ter competência para planejar e realizar atividades de campo referente à investigação geográfica? Eles estão coadunados? Isso é uma pergunta, tá, gente? Eu trouxe, não tenho conhecimento da área, mas a minha proposta é que vocês entendam que a competência envolve conhecimento, envolve habilidade e envolve atitude, tá? Então, é importante que isso também esteja claro no seu objetivo, no seu plano de aula, naquele plano que você preparou para trabalhar com seus alunos e que você esteja muito clara sobre o objetivo de aprendizagem que você quer que os seus alunos atinjam e que competência ele deve desenvolver a partir desse objetivo de aprendizagem. Professor Cineide, isso tudo acontece numa aula? Não. O seu objetivo de aprendizagem, ele pode levar 3 aulas para ser atingido. A competência, ela pode levar o curso inteiro para ser atingido, porque ela pode perpassar por várias disciplinas, tá? Para que usar metodologias ativas de aprendizagem? Inova sua prática pedagógica como professor com foco no aluno. Experimentar o processo de mudança. Tornar o aluno partícipe do processo. Utilizar metodologias ativas para mediar o conhecimento, na maioria das vezes, você, professor, mediar o conhecimento na maioria das vezes, né? Competências são mais importantes do que conteúdo, ou seja, mais importante do que saber é o que e como aplicar esse saber diante da realidade que o estudante vive, ok? Vamos falar sobre ensino híbrido. Quando a gente fala de híbrido, nós estamos falando de mistura. Nós estamos hoje vivendo numa sociedade híbrida.
E eu posso até dizer que nós já estamos vivendo isso já há muito tempo. Quem aqui não faz transferências do seu banco pelo celular? Quem aqui nunca foi, eu já fui operada por videolaparoscopia, né? O médico mal toca em você, ele vai lá, enfia os cabos e ele acompanha todo o processo de cirurgia pela tela. Quem nunca participou, mesmo antes da pandemia, de uma videoconferência utilizando o seu celular e uma chamada de vídeo? Quem não tem redes sociais e precisa alimentar lá nas redes sociais a sua figura virtual, a sua pessoa virtual que está lá nas redes sociais? Então, nós vivemos numa sociedade híbrida. E é interessante que esse hibridismo, essa mistura de virtual e presencial, que muitas pessoas chamam de ensino híbrido, ensino presencial e virtual, é muito mais que isso, muito mais, a gente vai falar sobre isso, mas a gente está falando de sociedade nesse momento. E é muito simples, é muito comum que isso seja refletido no processo educacional, que isso seja refletido na educação, na saúde, que isso seja refletido na cultura, que isso seja refletido em diversas áreas da sociedade. E aí, quando a gente fala de híbrido na educação, muitas pessoas dizem que é uma mistura de algo que é presencial com online. E é muito mais que isso, professores, professoras e alunos. Quando a gente fala de híbrido na educação, nós estamos falando, por exemplo, de espaços. Quando eu tiro os meus alunos da sala de aula e levo os meus alunos para um museu, eu estou desenvolvendo uma mistura aí de ensino, porque eu saio da sala de aula e levo para uma outra realidade. Quando eu tenho uma aula, quando eu tenho uma turma, melhor dizendo, em que eu tenho alunos que acabaram de entrar na faculdade, com 17 anos, e eu tenho uma pessoa que já está aí fazendo seu segundo curso de graduação, com uma idade aí de seus 40, 38 anos, eu tenho uma turma com idades diferenciadas, eu também preciso desenvolver um ensino baseado nessa mistura que eu tenho de sala de aula, dessa realidade que eu tenho de sala de aula. Então, híbrido é muito mais do que presencial e online. Híbrido na educação está relacionado a espaços, está relacionado aos sujeitos da minha sala, está relacionado à forma como eu trabalho com os meus alunos. Quando eu saio do livro e eu vou para um filme, eu estou fazendo um trabalho híbrido, eu estou trazendo recursos diferenciados que o aluno está aprendendo na tela e não no livro. Quando eu trago uma música, e eu também estou desenvolvendo o ensino híbrido, porque eu tiro ele da realidade do livro, do vídeo, e levo ele para aprender ouvindo uma música. Então, quando a gente fala de híbrido na educação, ele é muito mais do que presencial e online. Blended Learning, essa é a nomenclatura que todo mundo chama de uma forma diferenciada. Eu prefiro falar primeiro português e depois trazer a especificidade do inglês. Então, aprendizagem híbrida, Blended Learning ou aprendizagem misturada. E aí sim, dentro dessa realidade, antes da pandemia, nós tínhamos um momento, se for ensino híbrido, um momento presencial, em que o aluno está em sala de aula aqui com o seu professor, e eu também tenho um momento em que o aluno está estudando sozinho com seus recursos tecnológicos ou não, ok? Como não? Como assim não ou não tecnológico? Ele pode estar lendo uma apostila, ele pode estar fazendo uma atividade antes de chegar na sala, aquelas leituras que a gente pede que os alunos façam antes de chegar na aula, entende? E que eles não fazem. A maioria não faz. Então, é uma mistura, né? Ele aprende sozinho e ele aprende em sala de aula. Então, só para desmistificar essa realidade de ensino híbrido que as pessoas tanto falam. Eu posso trabalhar com ensino híbrido de duas formas. Existem outras, inclusive à la carte, que eu não vou trazer aqui, mas eu gostaria de focar nessas duas modalidades. Eu posso trabalhar com ensino híbrido usando sala de aula invertida e posso trabalhar com ensino híbrido com rotação por estações. Quero que fique bem claro que essas duas modalidades de ensino híbrido, que é uma modalidade de metodologia ativa, tá? Então, metodologia ativa, um tipo de metodologia ativa é o ensino híbrido. Quais os tipos de ensino híbrido que eu posso aplicar? Sala de aula invertida ou rotação por estação. E ainda tem o modelo à la carte, que eu vou falar depois. Nesse momento, eu gostaria de focar nesses dois. O que é sala de aula invertida? Eu tenho 3 momentos. Eu tenho um momento antes da aula, um momento durante a aula e eu tenho um momento após a aula.
Professor Lucineide, isso já não era comum? Sim, mas quando a gente traz na proposta de ensino híbrido, existe toda uma proposta de um material que deve ser antecipado para o aluno, que a gente chama de pré-aula. O aluno vai ter acesso a alguns elementos importantes antes de chegar no momento com o professor, seja ele presencial, ou seja, um momento síncrono, nesse momento de aulas remotas, ok? Então, disponibilizei para os meus alunos numa plataforma alguns elementos, eles estudaram esses objetos de aprendizagem, no momento síncrono, eles vêm e trazem algumas perguntas e trazem algumas respostas, eu faço uma mediação, eles apresentam o que eles estudaram e a gente faz essa discussão durante a aula. E o após-aula, ou seja, após a aula, ele também precisa me apresentar alguma coisa que foi discutido desde o momento pré-aula, aula, e aí o momento pós-aula. Rotação por estação, as pessoas também podem chamar de ilhas. Por que estação ou ilhas? Porque eu posso, por exemplo, também no momento síncrono, criar algumas estações onde o meu aluno vai ter vários elementos diferenciados do conteúdo que eu estou trabalhando e ele vai passear por esses elementos. Eu posso abrir, por exemplo, 4 salas no Google Meet e para cada sala eu disponibilizo um material diferente. Vou explicar melhor isso para vocês e trazer na prática. Aula invertida ou flipped classroom, tá? O que eu posso apresentar para o meu aluno na pré-aula? Né? Eu posso apresentar para ele alguns objetos virtuais de aprendizagem. Ou seja, eu posso apresentar um áudio, que a gente pode chamar de podcast. Eu posso apresentar um vídeo ou um screencast, que é uma gravação da minha tela do PowerPoint. Eu posso apresentar um texto e ainda posso pedir uma pequena avaliação sobre tudo aquilo que ele viu. Esse podcast, esse screencast ou gravação de tela, esse texto e essa avaliação se complementam. Nós chamamos isso de trilha de aprendizagem. Por que trilha de aprendizagem? Porque o que está dito no podcast não é a mesma coisa que está dita, que está colocada lá no screencast. E muito menos é o que está escrito no texto. Ou seja, o aluno vai ter, por exemplo, no podcast, os conceitos principais daquele conteúdo que eu vou trabalhar na minha aula. No screencast, eu vou apresentar a introdução e os tópicos importantes que nós vamos discutir na nossa aula. No texto, eu posso apresentar uma relação desse conteúdo com a realidade que nós estamos vivendo e trazer aí uma aprendizagem mais significativa. Ou então mesmo um texto, um tanto científico, vai depender da realidade dos alunos de vocês, mas que seja algo prático, objetivo, inclusive, professor, professora, de produção sua. Um resumo feito aí no máximo em 2 laudas e que o aluno possa passar pelo podcast, pelo vídeo e pelo texto, e aí depois disso ainda fazer uma pequena avaliação. Por que essa avaliação, se você quiser? Porque é uma avaliação diagnóstica, ou seja, como é que esse aluno vai chegar na minha aula, depois de ter passado por esses processos, desses elementos que eu apresentei sobre conteúdo, tá? No momento da aula, presencial ou síncrona, né? Ou esse momento, agora nós estamos vivendo nesse momento, os alunos se apresentam e eu, como professora, posso, inclusive, desenvolver outra atividade em que eu possa fazer com que esse aluno construa alguma coisa e seja protagonista desse saber no momento síncrono ou no momento presencial, a partir dos elementos que eles estudaram na pré-aula. E, portanto, eu passo ou desenvolvo com esses alunos algo que eles precisam me apresentar ao final desse momento, que é o que a gente chama de pós-aula. Desculpa, eu tive um probleminha aqui, mas o próximo slide seria pós-aula. O que ele vai fazer na pós-aula? Ele vai apresentar aí de forma como foi que ele consolidou esse conhecimento desenvolvido e trabalhado desde o momento da pré-aula, da aula e pós-aula. Qual outra finalidade característica do ensino híbrido? Eu posso desenvolver ensino híbrido por meio da rotação por estações, por estação. Eu posso, por exemplo, apresentar aos meus estudantes alguns pontos, que aí eu tenho laboratório de informática, eu tenho a biblioteca, eu tenho alguns espaços físicos na escola, e quando não tiver espaço físico, eu posso usar salas de aulas virtuais. E aí, no momento, eu peço para que nesta sala eles façam uma determinada pesquisa,
Numa outra sala, eles façam uma discussão com trabalho colaborativo com seus colegas. Numa outra sala, eles vão encontrar comigo, professora, para poder fazer uma explanação e apresentar o que eles precisam, de fato, desenvolver nesse momento. Eu trouxe um exemplo que eu construí, eu fiz isso em 2018, numa pós-graduação, que eu fui convidada para trabalhar, e eu fui apresentar um módulo de tecnologia e educação. E eu fiz o seguinte, ó. O primeiro espaço que eu apresentei para eles foi isso em sala de aula. Então, imaginem uma sala de aula, e no canto da sala eu coloquei alguns textos, né, já xerocopiados, tal, do texto da Santa Ela, tá? Lúcia Santaella. E esse texto, eu só peguei duas partes muito importantes dessa apostila, desse material dela, esse foi um artigo científico dela, que trata sobre as culturas, da cultura das mídias, a cibercultura, o advento pós-humano. Aí eu peguei duas páginas que me interessavam, a linguagem dela era muito tranquila, e eu pedi para que o grupo de 5 alunos ficassem no canto da sala fazendo a leitura desse material. Então, foi a minha primeira estação, foi a minha primeira ilha. Na segunda ilha, eu pedi que eles fossem para o laboratório de informática e eles acessassem esse vídeo. Por coincidência, eu tenho um vídeo que trata sobre tecnologia, né, a cultura digital, e aí fala sobre tanto a questão do uso da tecnologia hoje na sociedade, enfim. E apesar de ter sido um texto de 2018, ele está bem atual, então eu peguei esse meu vídeo e coloquei no laboratório de informática, num determinado canto, da metade do laboratório para a extremidade, e esses alunos estavam com fone, disponibilizei fone da instituição, para que eles assistissem esse vídeo. A outra estação, eu também no laboratório de informática, liberei para que eles ouvissem a música da Pitty, que tratava sobre Admirável Chip Novo, e ela faz uma relação muito interessante, muito crítica, sobre o que a tecnologia e o sistema desenvolvem hoje na sociedade. Isso eu quero deixar bem claro, porque uma das competências do meu módulo da pós-graduação era que eles pudessem fazer uma análise crítica das tecnologias na sociedade, então eu trago essa realidade também. E, por fim, eles precisavam construir uma atividade no laboratório de informática, depois que todos passassem pelas estações. Então, imaginem que o aluno que estava na sala lendo o texto, eles terminaram, eles foram para o laboratório para assistir o vídeo, e quem estava no vídeo foi para ouvir a música, quem estava na música voltou para a sala para receber de mim as orientações da próxima atividade. Então, essas estações pelas quais eles passaram, que a gente chama de rotação por estações, deram a estes alunos, no momento da minha aula, condições de ter bastante elementos importantes do conteúdo e do conhecimento da minha disciplina, para que eles pudessem desenvolver um mapa mental, e nesse mapa mental falar sobre tecnologia e educação. E aí foi muito interessante, porque eles aprenderam essa ferramenta no momento, eu tive que apresentar cada elemento, cada situação, como ela se constituía, para que eles pudessem dar continuidade. Gente, penso que consegui, eu acho, apresentar aí a minha realidade como professora, compartilhar com vocês as minhas ações, e acho que temos aí um tempo acho que conseguimos atender o tempo, e fiquem à vontade agora, né, para as perguntas, estou à disposição. Professora, eu não gostaria de fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer um elogio, né? Eu me senti acolhida, né? Gostei muito da sua explanação. Eu acho que pela primeira vez foi a primeira live que a gente pôde, de fato, interagir, né, com o palestrante. Isso foi muito positivo, né? Sobre metodologias ativas, eu tenho procurado praticar isso no meu dia a dia. Convido os colegas a visitar meu Instagram, ele é aberto.
eu tenho alguns trabalhos no âmbito da cultura e da educação, com metodologias ativas e preconizando que a BNCC também já prega, né? Eu acho que eu já pratico há algum tempo, muitas vezes mal interpretada e mal entendida por alguns colegas, alguns gestores, mas eu sempre acreditei que eu estava no caminho certo, né? Porque a gente não pode estar fazendo educação como no século XIX. A sociedade mudou, nosso aluno mudou, e o professor e a escola, muitas vezes, a gente acaba tendo que se moldar, né, a estrutura que a gente tem, não o que a gente quer, mas, infelizmente, o que a gente tem na mão. E nessa inquietação, eu procurei fazer algumas coisas que eu tinha em vista e acabou dando certo. E só elogios a sua explanação, muito bom. Obrigada, professora Paula. Então, professora Lucineide, eu gostaria de lhe agradecer pela exposição, mas dizer que nós vamos ter agora o espaço de discussão, né? Concordando com Paula, a importância do encaminhamento que você dá à sua fala, à sua exposição, acho que é exatamente de problematizar a questão das metodologias ativas, do ensino híbrido, né? Que chega muito para a gente como um modismo, inclusive eu queria que você até falasse um pouco mais sobre isso, se essa questão de ser visto como modismo, de técnica pela técnica, tem sido um limitante para a gente trabalhar dentro da perspectiva do ensino híbrido, como das metodologias ativas também. A gente quase sempre vê um reducionismo, uma simplificação que impede a compreensão e, a meu ver, também o que seriam as formas mais efetivas de concretizar o que a gente até hoje chama e conhece de ensino híbrido, que foi o que você focou. E até nessa perspectiva, a Sayonara Freire, ela faz um questionamento que é se nós não corremos o risco de fazer o velho com outra roupagem, que eu acho que tem justamente relação com essa questão de chegar como modismo, de não haver, por exemplo, uma compreensão efetiva de como trazer isso para a organização do trabalho pedagógico. Eu queria que você falasse mais um pouquinho, tentando também responder o que Sayonara questiona. Então, a gente traz justamente essa questão sobre modismo e tendência, né? Que nós nunca se falou tanto de ensino híbrido, nunca se falou tanto em metodologias ativas de aprendizagem nos últimos tempos. E uma das características dessa realidade de metodologias ativas de aprendizagem é justamente por causa da realidade dos nossos estudantes. Né? Os nossos estudantes hoje passam a receber inúmeras informações, uma enxurrada de informações, e que algumas delas ainda estão competindo com o professor de sala de aula. Vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho um filho no ensino médio, e ele hoje assiste alguns vídeos no YouTube de pessoas, de professores da área da biologia e tudo mais, e que já fui coordenadora de ensino médio, e um professor uma vez saiu da sala muito chateado, porque ele desenvolveu um trabalho em sala de aula, e um aluno disse que não era bem dessa forma que o professor no YouTube estava falando. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque hoje, aquele conhecimento colocado pelo professor, dito como verdade, sendo o centro do saber, que é o nosso método tradicional, do qual eu fui educada, eu tenho certeza que grande parte de vocês também, o professor era o detentor de saber. Não havia críticas, não havia questionamentos, ele falou, está falado e está tudo certo. A nossa realidade hoje de estudantes que recebem esse bombardeio de informações, e nem sempre elas são bombardeios de informações muito superficiais. Existe ele até da área de comunicação, ele fala sobre geração T. Sou Marcos, eu não me lembro agora, Marcos Oliveira, alguma coisa nesse sentido. Ele fala sobre geração T, isso não sou eu, é esse comunicólogo, ele fala sobre isso.
a geração testemunha. Por que a geração testemunha? Nossos estudantes dão conta de tudo que acontece no mundo. Eles dão conta que o Lula foi preso, eles dão conta que o índice de aprovação do presidente atual está menor, está maior, eles dão conta que o número de infectados do Covid também está muito grande, mas eles não conseguem trazer uma concepção fundamentada dessas informações que ele recebe. Então, trazendo essa realidade, o que tudo isso tem a ver hoje com a escola? Esse estudante chega na escola com várias informações, com vários elementos, e que cabe a nós, professores, desenvolver dentro daquilo que ele traz algo mais fundamentado para atingir o objetivo de aprendizagem que nós temos, enquanto professores, apresentar a eles diante da nossa disciplina. Então, estou tentando me aproximar da resposta da professora. Então, o que acontece? É modismo ou é tendência? Gente, essa geração está aí. Nós temos essa realidade de estudantes. Nós não somos mais os professores, eu vou falar não somos porque eu sou professora já há muito tempo, os detentores do saber. O que a gente pode fazer com esses estudantes e como é que a gente também ainda pode aprender com eles. Então, a dificuldade de lidar com essa realidade é de nós, professores, termos a consciência eu não sei nem se a palavra é consciência, mas nós conseguirmos entender essa realidade de que hoje nós não somos mais a única fonte desse saber e que a gente pode fazer um caminho mais interessante de construção de conhecimento com os nossos estudantes, porque informações ele tem. Se você fizer qualquer pergunta da sua disciplina numa sala de aula em que a realidade é de estudantes conectados, eles vão lá no celular, eles vão buscar e vão responder e está tudo certo. Mas e aí? A necessidade de aprender fazendo, de construir e consolidar conhecimento, é a proposta das metodologias ativas de aprendizagem, onde o professor, ok, você sabe isso, então nós vamos agora ser capazes de fazer isso aqui. Vamos construir esse plano e fazer um plano que utilize aí os espaços geográficos e tudo mais. O que nós podemos fazer nesse momento? Então, o que tem que estar muito claro dentro da proposta de metodologia ativa é o objetivo de aprendizagem que está na sua disciplina, que você gostaria que o seu aluno pudesse atingir, né? Que você quer que o seu aluno atinja. E aí, como é que se atinge esse objetivo de aprendizagem? E aí vem a questão do saber fazer, né? Que são os pilares que a gente não tem como não trazer, de Perrenot, que fala do saber ser, saber fazer, e essa é uma informação muito importante, porque nós fomos acostumados da seguinte forma: nós conhecíamos os conteúdos, e nós só fazíamos aplicabilidade disso quando a gente chegava no estágio supervisionado. Aí lá no estágio era que a gente ia ver, então é assim que funciona, então é isso que eu vou fazer. A proposta de metodologias ativas, a proposta de construção de competências, que já é discutido nas nossas diretrizes curriculares do ensino superior há muito tempo, e agora que está chegando na BNCC, isso já vem trazendo isso de forma muito interessante. Então, metodologias ativas está relacionado com o saber fazer, o saber ser, o compreender e ter atitude para fazer. Muitas pessoas falam assim, qual é a diferença de competência e habilidade? Que a nossa DCN ainda apresenta competência e habilidade. Habilidade você pode ter porque você recebeu do seu pai e da sua mãe. Então, por exemplo, eu dirijo muito bem porque foi o meu pai que me ensinou. Eu fui lá no Detran, tirei a minha carteira porque eu precisava tirar, mas eu dirijo porque o meu pai ensinou. Ok, eu tenho habilidade de dirigir. Então, eu tenho conhecimento da direção. Perfeito. Mas aí, quando eu estou dirigindo, eu passo na lombada, eu passo, assim, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, né? Eu sei como é que passam as marchas, se for um carro não for automático, tá? E aí, quando eu chego no sinal vermelho, eu passo. Então, eu não tenho atitude, né? Eu tenho habilidade de dirigir, mas eu também não respeito a lei do trânsito e eu ainda nem tenho ética para fazer isso. Então, isso é uma habilidade, mas ele não tem conhecimento da lei do trânsito, mas ele também não tem atitude correta, porque ele passa no sinal vermelho. Então,
competência, então logo ele não é um motorista competente, porque para que ele seja um motorista competente, ele tem que ter conhecimento, ele tem que não só ter habilidade, mas ele também tem que ter uma atitude. E aí vem a questão da ética, a questão dos valores. E isso tem sido discutido muito nos últimos tempos. E as metodologias ativas, elas promovem essa educação que chamam de educação maker. Vamos lá, o saber fazer, educação mão na massa, saber fazer. Educação 4.0, o aluno vai lá e é ele quem faz. Então, quando ele está fazendo, a proposta é que ele desenvolva não só conhecimento, não é importante agora que ele saiba os conteúdos, os conceitos, é importante, mas não é só isso que nós queremos, porque a sociedade hoje quer uma pessoa competente que saiba lidar com várias áreas do conhecimento, principalmente a sua, e aí para ter competência é necessário conhecimento, habilidade e atitude. O que as metodologias promovem? Elas podem auxiliar no desenvolvimento dessas competências quando nós solicitamos aos nossos estudantes que eles aprendam fazendo, entendendo o que estão fazendo, aplicando esse conhecimento, identificando, analisando, e todos esses verbos aí, que tem até uma taxonomia de Bloom, que de vez em quando eu utilizo com os meus professores, para que eles entendam a complexidade do saber. Então, objetivo de aprendizagem, saber fazer, competência, a aplicação desse saber de forma completa, não só com conhecimento, habilidade e atitude. Eu não sei se eu fugi um pouco da resposta, mas é isso. Então, professora, nesse caso, a condição colaborativa, que parece estar na base das metodologias ativas e do ensino híbrido, tem sido um fator limitante para a concretização dessas formas de interação pedagógica. Eu digo isso até trazendo um pouco da sua fala, por conta da formação que nós, professores, tivemos, né? De centralizar, de ser quem tem o domínio do conteúdo. Então, essa perspectiva colaborativa que eu vou reforçar, parece que está na base, né, das metodologias ativas e do ensino híbrido. Sim. Tem sido um limitante? Não, eu não acredito que seja um limitante. Ela é um elemento importante. Eu vi alguém colocando aqui, como funciona isso numa turma grande? Numa turma grande também funciona. Você desenvolver, apresentar as suas estações. Uma das coisas, Eric Mazur desenvolveu uma metodologia chamada P-Instruction, instruções por pares. Né? Se vocês tiverem a curiosidade de verificar como acontecem as aulas nas faculdades nos Estados Unidos, é um auditório, né, uma sala enorme com bancadas que vão subindo e o professor está lá embaixo. Uma quantidade enorme de professores, ou enorme de alunos, e o professor consegue dar continuidade à sua aula com um trabalho colaborativo, ou seja, alunos em grupo, geralmente desenvolvendo um estudo de caso, trazendo soluções para aquilo que o professor está trazendo soluções para aquilo que o professor trouxe de desafio para a turma e fazendo o trabalho. Na atividade colaborativa, os alunos, como protagonistas do processo, alguém vai comunicar o que aprendeu. Se vocês lembrarem um pouco das minhas imagens, os meus alunos estão trabalhando em equipe, e pode ter a quantidade de aluno que for, mas apenas um da equipe comunica. E trabalho em equipe é diferente de trabalho em grupo. Para os meus alunos trabalharem em equipe, todos eles têm uma função. Um vai ser o pesquisador, o outro vai ser o comunicador, o outro vai ser o design, a depender daquilo que eles vão precisar desenhar para me mostrar e me explicar o que eles fizeram. Comunicador, o líder, comunicador, o pesquisador, os que vão desenvolver a pesquisa e vão transferir isso, transformar isso em texto depois da discussão. Então, eu tenho várias funções, então eles precisam desenvolver nessa perspectiva. A nossa realidade é trabalho em grupo. A nossa realidade também não é um trabalho em equipe. Quando a gente fala de equipe, a gente fala de funções. E essas funções estão dentro da proposta do trabalho colaborativo. Por isso, eu não acho que seja um limitante. Ok, a gente tem uma pergunta do professor Augusto. O professor Augusto é professor da área de prática do nosso colegiado e ele pede para você desenvolver um pouco mais a noção de hibridismo no ensino. E complementa, porque como você mesmo indicou, trata-se de uma mudança de paradigma, portanto, não a simples mistura de metodologias e objetos de aprendizagem. Ok. Então, não é. A nossa fala lá no início fala que ensino híbrido é muito mais que isso e a gente já desenvolve ensino híbrido já há muito tempo.
quando a gente pede para que o aluno faça uma leitura antecipada daquilo que nós vamos trabalhar, para que no momento presencial a gente discuta, a gente está fazendo uma mistura de um trabalho escrito com o momento presencial do professor. A gente fala, o José Mourão é um dos teóricos também muito interessantes na área de metodologias ativas, ele fala sobre a questão do ensino híbrido, que nós já aplicamos ensino híbrido há muito tempo. Agora, a concepção de ensino híbrido que nós estamos vivendo hoje, principalmente em momentos de pandemia, ou trazendo isso como uma solução para a volta às aulas, é outra realidade. Mas, quando a gente fala de ensino híbrido, professor, a gente fala que primeiro a gente fala de mudança de paradigma, nós estamos falando de mudança de paradigma de método, e nós estamos falando de metodologias ativas, né? Veja que no método individual, no método Lancaster e no método simultâneo, o professor passa sempre a ser o centro do saber, é ele que apresenta os seus conteúdos, é ele que desenvolve a sua aula, os alunos numa condição passiva e o professor numa condição ativa. A mudança de paradigma a qual nós estamos nos referindo é desse posicionamento hoje entre professor e aluno. E uma dessas metodologias ativas que trazem na sua concepção um aluno protagonista do processo de aprendizagem, uma dessas metodologias é o ensino híbrido. E quando a gente fala de ensino híbrido, essa mistura, ela é muito mais do que objetos de aprendizagem. Essa mistura se dá com os sujeitos que estão em sala de aula, essa mistura se dá com os espaços que você pode utilizar para desenvolver a sua aula, essa mistura se dá, inclusive, com os materiais que você pode disponibilizar para os seus alunos, e a gente pode trazer, inclusive, a questão das múltiplas escolhas, das múltiplas inteligências de Gardner, quando ele fala que alunos aprendem, alguns aprendem vendo, outros aprendem mais ouvindo, outros aprendem escrevendo, fazendo. Então, essa possibilidade de você disponibilizar diversos tipos de materiais que se complementam, mas que não dizem a mesma coisa. Imagina um aluno pegar um podcast que fala uma coisa, um vídeo que fala a mesma coisa, um texto que fala a mesma coisa, não é essa a proposta, mas que esses elementos se complementem. Então, é uma mudança, nós estamos passando por um processo de mudança, né? E eu vou falar do desafio, e eu deixei para falar desse desafio agora na discussão. Por que é um desafio? Porque nós, professores, não fomos preparados para isso, e os nossos estudantes vêm do ensino fundamental acostumados em serem passivos. Então, eu já tive situações de alunos reclamando de professor, porque o professor estava fazendo atividade o tempo inteiro e ele queria aula. Ele não queria ficar sentado com os alunos discutindo, construindo, não. E já ouvi muitos professores discutindo e chateados com o aluno, porque ele desenvolvia uma proposta, mas o aluno não dava continuidade. Então, eu acho que o nosso maior desafio hoje, enquanto professores, enquanto estudantes, é nos apropriarmos dessa nova realidade. Como? Imediatamente, não. Estamos passando por um processo. Por isso que eu falo que quando a gente fala de ensino híbrido na proposta de ensino remoto, isso deve ser aprendido, isso deve ser concebido com calma pelo professor. Para mim, o pouco é muito. Então, se eu consigo fazer um áudio do meu telefone, utilizando o WhatsApp, mandar no grupo dos meus alunos um áudio onde eu descrevo um certo conceito da minha disciplina que nós vamos discutir na próxima aula, para mim isso já está excelente. Então, assim, como isso acontece? De forma, no passo a passo, devagar, né? Com calma. Eu tenho dito isso muito para os professores, que eu ministro alguns cursos, inclusive de ensino híbrido, e eu falo assim, vamos com calma, uma coisa de cada vez. E aí nós vamos entendendo essa proposta. Mas a mistura é essa, mistura de diversos objetos, no momento que nós estamos trabalhando agora em momento remoto, que possa auxiliar para o momento da tela. Onde isso é importante? Ao invés de eu passar 2 horas numa tela falando, eu passo aí 50 minutos, porque eu tive 30 minutos com elementos de pré-aula e mais uns 50, estou chutando aqui, tá? 30 minutos de momento pós-aula. Então, eu não preciso ficar 2 horas numa tela falando, se eu posso adiantar para o meu público algo mais específico e trazer essa discussão para a sala, para a aula ficar mais interativa e, de repente, propor uma construção pelos meus alunos. Juscelia Barreto, ela queria te ouvir
sobre se a sala de aula invertida é um modismo ou uma tendência. E aí ela está aproveitando, né, do que você traz inicialmente para a discussão. Olha, muitas pessoas estão falando que no momento do retorno, né, o ensino híbrido deve ser uma tendência. Por quê? Porque, e a gente só vai ter resposta quando isso voltar. Eu não vou poder dizer isso agora, porque a gente tem a coisa que eu mais aprendi nessa pandemia, que hoje a gente não tem certeza de nada. Mas, inclusive, eu já falei sobre isso numa live, e eu falei que, para atender a realidade... Gente, assim, eu vou falar isso aqui, mas eu quero que vocês entendam que eu estou falando de uma forma muito pontual, e depois eu vou falar considerando cada elemento desses sujeitos que voltariam para essas aulas normais. Então, primeiro entender como é que uma criança e um adolescente vão manter distanciamento. Para mim, isso é muito complicado. Mas, digamos que as crianças e os adolescentes sigam essas regras de segurança. Enquanto os alunos estão em casa, tendo conhecimento, tendo acesso ao conhecimento por meio das tecnologias digitais, a outra parte estaria presencial com o professor. Então, é híbrido justamente porque vai ter um momento online e vai ter um momento presencial, tá? Por que o ensino híbrido hoje, dentro da realidade de ensino remoto, ele é uma tendência? Eu faço isso com os meus alunos. Por quê? Porque foi o que eu acabei de falar. Eu consigo desenvolver outros elementos pré-aula, em que esse aluno vai se desdobrar, vai assistir quantas vezes ele quiser, vai ler quantas vezes ele quiser, e no momento síncrono ele vai tirar as dúvidas dele, e no momento pós-aula ele ainda vai continuar desenvolvendo alguma atividade que não é um exercício de fixação, mas é uma atividade de consolidação do trabalho que foi desenvolvido, ou do que ele estudou no momento pré-aula e aula. Então, para mim, hoje, o ensino híbrido, eu vou dizer para vocês o seguinte, tem professores que estão trabalhando no modelo remoto como eles trabalhavam em sala de aula. Eles apenas saíram do momento presencial do seu quadro e estão usando a tela. Ok, como é que estão os alunos? Cansados. Como é que está o professor? Também está cansado. Ele pode utilizar uma metodologia ativa. Gente, as metodologias ativas é uma alternativa de ensino. Ela não vem para anular, eu estou falando imediatamente, o ensino tradicional. Mas do mesmo jeito que os outros métodos sofreram mutações, as metodologias ativas também vêm ganhando espaço. Então, eu acredito que as metodologias ativas, elas são uma tendência pela legislação educacional que nós estamos vivendo hoje. A BNCC está trazendo aí uma realidade belíssima, né? Mas que a gente, vamos combinar, a gente sabe que para isso acontecer vai demorar muito tempo, porque é uma questão de cultura docente, cultura educacional, estrutura, políticas públicas e tudo mais que não vale a pena discutir aqui. Então, eu acredito que as metodologias ativas, elas são tendência, e se o ensino híbrido é uma das metodologias, ele não é bem uma tendência, mas se ele é uma metodologia ativa, ele é uma alternativa de ser utilizado. Professor José Evandro também pediu a palavra. Pode formular, professor? Professor José Evandro é do nosso Departamento de Ciências Humanas. Ok. Olá, boa noite. Boa noite, professor. Muito boa a exposição. Boa noite a todos e todas, né, em primeiro lugar. Eu ouvi atentamente, assim, eu sou de uma área que é aquela área que gosta de perguntar, né? Eu sou do campo da filosofia. Algumas coisas me deixam incomodado, principalmente quando você fala esse rótulo, né, que é centralidade do saber no professor, que me parece o discurso que, durante muito tempo, e esse governo que está aí, os membros dele do campo que estavam no ministério, e alguns segmentos, coloca isso na nossa conta, que eu acho que não é bem assim. A imagem que você apresenta, por exemplo, da obra Cuidar de Escola, que é uma obra dos anos 80, do Cláudio Secom, embasada no pensamento do Freire, já fazia crítica a esse modelo, né? Que é o modelo do professor tradicional.
né? Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, quando eu dava aula no curso de pedagogia, que das tendências pedagógicas, acho que a mais sólida foi a que nós condenamos tanto, que é o ensino tradicional, que por mais que a gente passe por todos os processos de mudança de paradigma, ele está ali, né? Eu uso a metáfora de uma casa que você destrói e constrói coisas sobre os seus escombros, mas a base está ali. E quando eu comecei a ver, né, principalmente nas redes sociais, no Instagram, as propostas de metodologias ativas, com e-book gratuito, com cursos, etc., aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a acompanhar, mas de uma forma um tanto cética, porque todas as propostas sempre aparecem de alguém que já, por exemplo, a questão das competências e das habilidades do Perrinot foi uma moda, principalmente no final dos anos 90. Depois, nós vemos elementos do pensamento das propostas da questão da experiência, do John Dewey. Nós vemos as comunidades de investigação, quando você fala das estações, que tem alguma muito próximo do que quando a gente começa a discutir filosofia para criança, com Matthias Lippmann, aparecem. E a minha questão eu acho que a gente pode ser uma questão de retórica, né? Colocar, centra no professor. Eu não considero que o professor ele centralize o saber nele, porque depende das condições materiais que são oferecidas para os professores trabalhar, principalmente na escola pública e na universidade pública. Então, eu fui professor da educação básica, eu tentei transformar a minha sala de aula numa comunidade de investigação, tentando pensar como o Lippmann pensava, mas como você transformar uma comunidade de investigação que teria que colocar uma sala em círculo, se as salas de aulas, por exemplo, elas não seguem a estrutura que prevê a lei e a quantidade de alunos por tamanho do espaço. Então, eu penso que a gente precisa refletir um pouco qual é de fato, porque há uma tendência de desqualificar o papel do professor, na minha concepção, porque no momento que eu digo assim, olha, você não vai ser mais, vou tirar você do pedestal. E aí eu fico me perguntando, será realmente que a gente está no pedestal esse tempo todo? A gente que, muitos professores são freirianos, principalmente aqueles que leram Pedagogia da Autonomia, né, e reflete junto com isso para poder pensar uma educação de fato emancipadora e libertadora, mas a gente não pode perder de vista que o professor ele passou por um processo de formação, né? Ele precisa respeitar o saber que o aluno traz, porque, como diz o Garfinkel, o estudante ele não é um idiota cultural, ele é um ator social. Eu acho que nós partimos desse princípio, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse papel do professor, não como mediador, mas como um professor que tem uma formação, e essa formação, porque uma das questões que eu penso é que assim, a universidade ela não prepara você para ser professor, ela capacita, ela te credencia a você estar na sala de aula, porque é com a experiência que você vai construindo o seu fazer, a sua docência. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do professor, como ele fica nessa metodologia, porque qualquer uma pessoa lembra muito, só para fechar, o telecurso, que acha que pode botar lá um mediador de aprendizagem, como era chamado, e esse mediador de aprendizagem ele pode ser substituído por outro. Basta seguir um roteiro estabelecido. Obrigado. Ok, professor. O senhor traz uma fala muito interessante, muito importante, e que bom que o senhor cita Paulo Freire, porque eu gosto muito quando ele diz que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. E a gente sabe que foi com Paulo Freire também que ele fez da comunidade, né, pobre, da comunidade
das pessoas que trabalhavam na agricultura, que trabalhavam na terra, e que a sala de aula era o próprio espaço. Então, ele também não traz essa realidade de uma sala de aula, de uma estrutura física, para que as coisas acontecessem, e considerava todo o aprendizado prévio desse estudante, né, para que ele pudesse aprender. Eu lembro muito bem de ter dito aí na minha fala que as metodologias ativas, elas são uma alternativa pedagógica, e elas não anulam de modo algum o modelo tradicional. E claro que as metodologias ativas, elas nascem lá do modelo, ela critica o modelo tradicional, eu vou colocar essa critica entre aspas, mas ela começa a se desenvolver, essas metodologias ativas, elas começam a se desenvolver dentro dessa proposta de uma realidade que nós estamos vivendo hoje. O professor, na minha concepção, ele é o grande cientista do saber. E ninguém substitui o professor, e muito menos, pelo menos na minha fala, tem desvalorizado. A figura do professor, ela é fundamental em todo o processo, em todos os métodos, elas são fundamentais. E quando a gente fala de centralidade do saber, nós estamos falando daquela centralidade de saber, de que aquilo que o professor, embora na minha concepção ele seja o cientista do saber, ele estava centralizado no seu falar. A gente está falando de falar conteúdos, de ditar conteúdos, sem a participação do aluno no processo de uma construção. E aí, nesse processo de construção, sim, o professor, além de cientista do saber, daquilo que ele tem, daquilo que ele estudou, da ciência que ele se apropriou para estar ali em sala de aula, ele poder desenvolver um trabalho em que esses estudantes possam construir. Então, não é tirar o professor do pedestal, mas também não é mais o professor aquela figura específica e que só ele detém o conhecimento. Por quê? Porque hoje esses estudantes, eles não detêm conhecimento, mas eles chegam com uma gama de informações extremamente exageradas, eu vou falar dessa forma, em sala de aula, e que dessa forma é importante aproveitar essa realidade que esses estudantes têm dentro de uma proposta de aprendizagem significativa e desenvolver uma mediação de conhecimento. Mas o professor, dentro da sua realidade, com a sua importância, considerado um cientista do saber e fundamental na proposta. Metodologias ativas de aprendizagem, elas são uma alternativa pedagógica. E dentro dessa proposta de alternativa pedagógica, o professor vai para o centro, junto com esses estudantes, e media uma construção, né? E faz um processo de mediador. E ser mediador de um processo de construção de conhecimento, professor, em momento algum desvaloriza ou retira a importância que o professor tem e sempre teve ao longo da história, né? Que, infelizmente, a gente sabe que a nossa valorização, enfim, é nesse sentido. Então, é por isso que eu digo que a metodologia ativa é uma alternativa pedagógica, ela não anula o modelo tradicional, o professor continua sendo professor, e a questão da centralização do saber está em ser apenas a fonte para poder dizer aquilo, os conteúdos, e trabalhar isso dessa forma. Bom, é isso. Professora, eu vou trazer 2 questionamentos e fazer um terceiro, porque eu acho que você pode articular as respostas, né? Uhum. Fernanda da Silva, ela pergunta quais dimensões devem, então, ser contempladas no planejamento do ensino híbrido, né? E ela vai dizer que esse planejamento requer quais expertises do professor. Jamília Anunciação questiona como lidar com os alunos que não se identificam com essas formas de interação pedagógica. E Flávia Maria, que apenas mencionou que quer fazer uma pergunta. Você pode fazer, Flávia? Depois você repete, por favor, Josi? Quais as dimensões, quais o que mais? Quais dimensões devem ser contempladas no planejamento do ensino híbrido, né? E aí ela complementa quais expertises o professor precisa ter para desenvolver o ensino híbrido. E a segunda pergunta, que é de Jamília Anunciação, como é que a gente pode lidar com os alunos que não se adaptam a essas formas de interação pedagógica? E Flávia, que se inscreveu aqui, mas não colocou o questionamento. Flávia?
Então, eu acho, professora, que você pode ir respondendo. Está dentro da sua pergunta? Eu posso falar? É Flávia? Pode. Isso, sou eu. É porque eu estou com um pouco de dificuldade de organizar as palavras, falando eu me expresse melhor. Por exemplo, eu acho que dialoga com a segunda pergunta, com relação aos alunos que não se identificam, mas talvez com relação também a alunos que tenham outras potencialidades, né? Eu queria saber o risco e caminhos para onde olhar, com relação a gente não acabar trocando um formalismo, não sei se essa seria a melhor palavra, por outro. Né? Vamos tirar essa formalidade aqui, fazer dessa formalidade e acabar atropelando ainda potenciais ou limitações. Aí eu penso numa perspectiva de uma educação inclusiva, por exemplo. Não sei se eu consegui. Vou tentar responder. Bom, em relação... Posso responder, Josi? Sim, professora. Em relação às dimensões que devem ser contempladas e quais as expertises para utilizar o ensino híbrido, dentro dessa proposta da metodologia de ensino híbrido, seja sala de aula invertida, seja a rotação por estações, o professor tem a liberdade de construir diferentes elementos que tratem do seu conteúdo, né? Então, elementos que são utilizados e que nós também, talvez, né, nós não tivéssemos essa familiaridade com ferramentas, como, por exemplo, o texto a gente já lida com ele, né? Mas alguns outros elementos que tragam de forma, numa mídia diferenciada, como, por exemplo, um vídeo, como, por exemplo, uma música. E quando a gente fala... deixa eu pegar aqui as perguntas de novo. As expertises, alguns professores dizem assim, puxa vida, mas eu não tenho muito conhecimento de tecnologia. Eu estou trazendo a realidade hoje do ensino remoto, né? Ok, a minha sugestão é que você faça o básico, né? Faça o básico. Que dimensões você pode contemplar e que expertises você tem? Você pode trazer diferentes elementos em formatos, diferentes elementos em diferentes formatos, como eu apresentei no meu exemplo aí de estações de rotação por estações. Você pode construir um texto, você pode se apropriar de um conteúdo que você verifica que faz parte do que você vai trabalhar em sala de aula, com vídeos ou partes de filmes, etc., que você pode utilizar. Você pode construir um podcast, gravando um conceito do elemento que você vai trabalhar em sala, e que isso depende de você, né, de um conhecimento básico. Eu não sei me apropriar desses elementos. Eu sempre falo que uma das coisas que a gente precisa entender dentro dessa realidade de ensino híbrido na modalidade de ensino remoto é que existem coisas que a gente não vai poder controlar. Por exemplo, nós estamos numa realidade de ensino remoto. Ok, a gente vai ter que aceitar essa realidade, porque a gente não vai poder fazer nada contra isso. A segunda coisa que eu digo vamos fazer o que nós sabemos e está tudo bem, né? A terceira coisa que eu falo o que eu posso aprender de novo para melhorar a minha realidade dentro disso que nós estamos vivendo. E a quarta coisa podemos começar, né? A partir daquilo que a gente já sabe, a partir daquilo que a gente pode fazer. Eu vi muitos professores de escola pública usando o WhatsApp, eu vi muitos professores de escola pública usando a rede social, que é o Facebook, eu vi muitos professores utilizando diferentes elementos importantes aí, que já do seu dia a dia, que faz parte da prática do dia a dia dos alunos, e que achei muito interessante também. Então, partir daquilo que nós sabemos, o básico. As expertises, parte daquilo que você sabe, professora. Você pode aprender alguma coisa diferente? Pode, você pode aprender. O que é que você gostaria de aprender? O que é que te faz ficar à vontade para aprender, para poder fazer algo diferente nessa realidade de tempos remotos, que de certa forma, pede de nós um determinado uso de tecnologia. Lidar com os alunos, como lidar com esses alunos que ainda não se adaptaram a essas formas de interação pedagógica, isso tudo é uma questão também de tempo e de desenvolvimento de uma determinada cultura.
né? Um professor, por exemplo, eu mesclo as minhas aulas entre metodologias ativas de aprendizagem e tem alguns momentos em que eu preciso fazer uma exposição e eu uso o método tradicional. E quando eu digo tradicional, eu digo aquele professor que traz os seus slides e apresenta essa realidade. Confesso que hoje fica mais complicado para mim. Eu prefiro trazer atividades em que os meus alunos fazem, mas em alguns momentos eu faço essa alternância entre um modelo e outro, né? E isso é uma questão de adaptação, do aluno começar a compreender que os dois são importantes, mas aquele em que ele constrói, em que ele desenvolve conhecimento, em que ele é mediado pelo professor, que ele é motivado a realizar, também é um processo importante. Então, a questão é, ninguém muda de... a gente dormiu presencial e acordou virtual, aí tudo bem. Mas ninguém dormiu no modelo tradicional e acordou, de repente, com metodologias ativas. É um processo de cultura, é o aluno conseguir entender que o processo e a proposta que você traz, onde ele faz construção ali, ele desenvolve conhecimento ali, junto com os outros, de forma colaborativa, etc., etc., é algo muito mais interessante e, nesse momento, necessário. Quando a gente fala de competências gerais, tanto na BNCC como nas próprias diretrizes curriculares dos cursos de graduação, uma das competências é trabalho em equipe, né? Uma das competências é também, competências gerais, espírito de liderança, tomada de decisão, que estão lá dentro da realidade, muitos cursos trazem também isso como competência geral, mas a comunicação é uma competência geral para todos os cursos de graduação. Então, desenvolver um trabalho colaborativo, fazer um trabalho em equipe e comunicar sobre aquilo que fez é uma competência geral. E se o aluno consegue entender que isso faz parte da sua formação, para que ele saia da universidade com competências adequadas para atender à realidade, ele vai entender que isso é necessário para a formação dele. Mas eu sugiro essas alternâncias. Um momento trabalha com metodologia ativa, um momento trabalha de uma forma diferenciada, traz o modelo tradicional, por que não? Eu sempre digo, elas não anulam o modelo tradicional, mas que você possa ir desenvolvendo até que você possa ter uma cultura de que todas as aulas você desenvolva algo em que seus alunos construam e estejam dentro do processo da construção do conhecimento. Professora, nós não temos mais perguntas, mas temos uma consideração, uma reflexão de Edna Lorena, que inclusive é egressa do nosso curso de licenciatura em Geografia, e que ela diz que dá autonomia aos alunos de forma alguma minimiza o papel do professor. E esse pensamento tem a concordância do professor Augusto, onde ele vai dizer que, na verdade, trata-se de uma mudança de posicionamento do professor no processo de ensino-aprendizagem, sem absolutamente diminuir a sua importância. Concordo, perfeito, muito bom. E eu queria trazer também uma consideração de Aslan, que também é egressa, professor de geografia, egresso do nosso curso, legal. E que ele diz aqui que ele trabalha com trilhas de aprendizagem e que ele nota resultados bastante significativos, bastante expressivos na aprendizagem dos estudantes, né? Perfeito. Temos mais alguma pergunta? Aqui parece que perguntas cessaram, as reflexões também. Então, eu vou começar a agradecer, né, enquanto a professora Cineide tomou a aguinha aí para fazer as considerações finais, mas agradecer a todos que estiveram presentes, a todos que participaram, especialmente aos professores do nosso colegiado, não vou aqui nomear, porque tem muitos, ainda bem que muitos estão aqui na atividade, o professor João Evangelista, que é o diretor do nosso departamento, também está aqui conosco. Para nossa alegria, muitos egressos do curso de licenciatura em Geografia, participando da atividade que a gente pensa ter cumprido o objetivo que eu anunciei no início, que era de problematizar, muito mais do que trazer receitas, questões, mas problematizar, pensar sobre a questão das metodologias ativas de aprendizagem e mais ainda do ensino híbrido, porque a gente ainda tem visto muito, professora, como modismo no sentido de que se reduz a ideia e solta-se isso e trabalha-se a partir disso, e o que você faz aqui hoje é justamente ir na contramão,
porque mostra para a gente, né, quais são as bases, de onde é que vem, o que é exatamente, e que suscita reflexões. Então, era essa a nossa pretensão, é isso que a gente tem buscado nesse nosso projeto de diálogos em rede, para discutir aí a questão do ensino-aprendizagem nesses tempos de pandemia. E também avisar que a professora Maria do Socorro, que esteve conosco na semana passada discutindo metodologias ativas de aprendizagem a partir de narrativas emergentes, durante a atividade foram muitos pedidos para que a gente tivesse uma segunda parte, onde a professora tivesse condição de exemplificar mais, né, de trazer mesmo na prática pedagógica a concretização das metodologias ativas. Então, a professora aceitou, nós estamos organizando, e aí a gente pede que vocês fiquem acompanhando no site, porque possivelmente daqui a umas 2 semanas a professora vem cumprir essa segunda parte da atividade. E quero agradecer imensamente a professora Alcineide por ter nos possibilitado esses pensamentos, essas reflexões, e conhecer um pouco mais sobre as metodologias ativas de aprendizagem e sobre o ensino híbrido. E agora é o seu momento, professora, para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer, professora Josimari, em nome de todos os professores, quero dizer para vocês que foi muito bom estar aqui, é sempre muito bom compartilhar aquilo que a gente traz, eu trago isso na minha prática, e é muito bom quando a gente fala daquilo que a gente faz, né? E quero dizer para vocês que hoje, em termos de valorização, de reconhecimento, diante de tudo que a gente vive na questão da educação no Brasil, que a gente sabe que é complicado, eu tenho recebido aí um retorno muito positivo dos meus estudantes, das instituições pelas quais eu tenho passado, e eu fico muito feliz com esse trabalho desenvolvido. Antes de entender o que eram metodologias ativas, eu já tinha isso muito forte na minha realidade como professora, de fazer com que os meus alunos construíssem algo em sala de aula e desenvolvessem ações diante daquilo que eu tinha como proposta da minha aula. Quando chegou essa realidade de metodologias ativas, eu disse, gente, eu já faço isso. Então, eu quero dizer para vocês que é muito bom compartilhar aquilo que eu faço e trazer para vocês resultados daquilo que eu vivo dentro da realidade. Hoje eu estou desenvolvendo um trabalho de mentoria docente. Eu tenho professores que me contratam para eu ajudá-los a trazer diferentes recursos tecnológicos para que eles possam desenvolver uma aula legal e eles possam aí também aprender mais dentro dessa realidade. Esse momento de pandemia me trouxe muito mais perto dos meus colegas professores. Eu tenho uma fala muito simples minha eu sempre utilizo que professor ajuda professor. E a nossa proposta é essa, né? Nós nos ajudamos e, assim, eu estou à disposição. O meu Instagram é @professormãodamassa. Se quiserem acessar, eu vou colocar aqui no chat. E é onde eu também tiro dúvidas e as pessoas me mandam e-mail e eu consigo auxiliar. Às vezes me chamam rapidinho numa chamada de vídeo, como é que eu posso fazer isso e tal, e eu vou lá e dou uma ajuda, e a gente conversa e a gente troca muitas informações. Então, para qualquer ajuda, para qualquer auxílio, por favor, contem comigo, acessem lá o meu Instagram, e a gente está como proposta realmente estar junto. Vamos junto. Obrigada, professora Josimari, pelo convite. Obrigada também, professora. A palavra-chave é híbrido, já coloquei aqui também no chat. Agradecer a participação de todos vocês e, mais uma vez, reforçar que seria para nós uma alegria poder contar com todos na nossa próxima atividade. Então, uma boa noite, que fiquem todos muito bem, se cuidem, para a gente conseguir atravessar esse momento aí. Muito obrigada a todos. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.